Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 16 de março. Nós temos aula de português, matemática e ciências. Em língua portuguesa, a gente vai revisar os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de forma diferente, suas intervenções também são diferentes. Os sinais de pontuação são ponto final, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, reticências e travessão. Estão recordando desses sinais? Então a gente vai relembrar para que serve cada um deles, tá certo? Ponto final. Ele é colocado ao final da frase, indicando o final dela, e é usado em frases afirmativas, quando eu estou afirmando algo, ou negativas, quando eu estou negando algo. Bruna gosta de comer verduras. Ponto. Ele não gosta de calor. Ponto. Uma frase afirmativa, uma frase negativa. Poderia ser Bruna não gosta de comer verduras. Terminaria em ponto também. Final da frase. Compreenderam? Ponto de exclamação. Ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. A exclamação serve para indicar sentimentos na frase. Que cachorro bonito! Que susto! Estou muito feliz! Como é bom te ver! A frase tem sentimento, utiliza exclamação no final dela. Ponto de interrogação, esse é o mais fácil. Ele é indicado numa frase para fazer uma pergunta. Expressa uma pergunta. Qual é o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? Quem são os seus pais? Qual sua cor favorita? Toda pergunta leva no final uma interrogação, tá certo? 2 pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Veja algumas delas. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Fui ao mercado e comprei, 2 pontos. Frutas, verduras, álcool e carne. Observem aí que nessa frase aparece também as vírgulas, separando os elementos que a pessoa comprou. Porque a vírgula é usada para dar essa pausa separando elementos. Tem aí, frutas, vírgula, verduras, vírgula, álcool e carne. Final da frase, ponto final. Os 2 pontos, eles também podem apresentar a fala de um personagem. Sempre que algum personagem vai falar em alguma narração, em alguma história, utilizamos os 2 pontos antes do travessão. Luísa perguntou, 2 pontos. Onde está meu caderno de desenho? Sempre que algum personagem vai falar, utilizamos 2 pontos e para iniciar a frase do personagem, travessão. Reticências são utilizadas para indicar um pensamento que foi interrompido ou deixar o sentido aberto. Tudo indica que sim, basta você buscar. Dá para compreender que a frase teria uma continuidade, mas ela foi interrompida. Quando a frase é interrompida, utilizamos as reticências. Exemplo: eu gosto de azul, vermelho, verde, laranja. Minha frase acabou. Não. Minha frase foi interrompida. Minha frase teria acabado se eu falasse eu gosto de vermelho, azul, verde e laranja. Ponto. Eu gosto só dessas cores. Mas quando eu falo eu gosto de vermelho, azul, verde, laranja, quer dizer que eu gosto de mais cores, mas eu parei de falar. Então, se eu parei de falar e tinha mais cores que eu gostava, eu utilizo das reticências para interromper o meu pensamento, a minha fala. E o travessão, que eu falei no instante, ele é utilizado antes da fala de um personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Veja o diálogo a seguir. Travessão, já começa. Helena, você está vendo aquela estrela? A Helena respondeu. Qual, tia? Observe que a fala delas, todas elas acompanham o travessão, porque está indicando que o personagem está falando. Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Olhem aí, cada fala, um travessão. E por último, a vírgula. Ela é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Para o início das aulas, vou precisar de.
cadernos, lápis, borrachas e agendas. Lá atrás apareceu o mesmo exemplo, a pessoa ia comprar no mercado verduras, frutas, álcool, ou seja, esses elementos eles são separados com uma vírgula, ok? Então, a atividade de hoje, e tem aqui no recreio, Carlos brincou de peteca. Atividade. São duas questões. Primeiro, relacione os sinais aos seus significados. Tem aí os parênteses. Dentro de cada parênteses, você vai colocar o sinal de pontuação adequado para o significado. Quem é que indica uma pergunta? Você vai colocar dentro do parênteses o sinalzinho que indica uma pergunta. Quem é que indica um espanto, uma surpresa, ou seja, um sentimento? Você vai colocar ali dentro ele. Quem é que indica uma pausa, uma separação de elementos? Você vai colocar o sinal lá dentro também. Quem é que indica as falas de um texto? Você coloca o sinalzinho lá dentro também. E quem é que indica o final de uma frase? Você coloca dentro do parênteses também o sinal, tá certo? Próxima questão. Coloque o sinal de pontuação. Você só vai usar aí, ó, interrogação, exclamação ou ponto final nessas frases, tá certo? Leia a frase com atenção para poder identificar corretamente os sinais. Qual é o seu nome? Que delícia! Gosto de brincar de boneca. Quem comeu meu bolo? Eu vou de carro para a escola. Nessas frases aí, cada uma delas vai levar um sinal diferente. Ou uma interrogação, ou uma exclamação, ou um ponto final, tá certo? Copiem essas duas questões do caderno, respondam e enviem lá no grupo, tá bom? Em matemática, página 152, multiplicação por decomposição. Vamos lá. Troque ideias com seus colegas sobre como resolver o problema a seguir. Dulce fez vários quadrados de crochê, todos do mesmo tamanho. Com esses quadrados, ela pretende fazer uma coxa para a sua cama. Acho que devem ser 22 quadrados por 14. De quantos quadrados de crochê Dulce vai precisar para fazer a parte de cima dessa coxa? Podemos responder a mesma pergunta calculando 22 vezes 14. Para isso, podemos representar os quadriculados e escrever as multiplicações correspondentes. Hoje a gente vai fazer a multiplicação por decomposição, tá certo? Observem aí. Observe e explique como foi feita a multiplicação. Tem aí a coxa de Dulce, ela está dividida em 4 cores. Azul, laranja, rosa e cinza. Vamos compreender como foi que foi feita a decomposição dos números. Decompor é separar. Nós vamos separar aí as unidades das dezenas, tá certo? Vamos lá. No primeiro lado da coxa, 22. Em cima, 14. Qual foi a primeira coisa que fez? Deixa eu colocar a canetinha aqui. A primeira coisa foi, separou aqui, ó, 22. Ela colocou 20 e 2 aqui já são os laranjas. Ou seja, separamos a unidade das dezenas. Nós temos 2 dezenas e 2 unidades. Mesma coisa ela fez com o 14. 10 mais 4. 10 aqui em cima do azul e 4 aqui em cima do rosa, tá certo? Aí a conta ficou o seguinte, 22 vezes 14 é igual a 20 mais 2, que são esses dois aqui, ó, 20 mais 2, vezes 10 mais 4, que é igual. Primeiro eu vou multiplicar os desse lado pelos desse lado, os da vertical pelos da horizontal. 20 vezes 10, aqui ó, 20 vezes 10, pegou esse, multiplicou por esse. E depois 20 vezes 4, tá vendo? Tá aqui, ó, 20 vezes 10 e 20 vezes 4. A gente vai montar primeiro, estamos montando, mais, pego o 2 agora, 2 vezes 10 e 2 vezes 4. Aqui, ó, 2 vezes 10, 2 vezes 4. Agora eu volto resolvendo. Quanto é 20 vezes 10? 200. Quanto é 20 vezes 4? 80. 2 vezes 10? 20. 2 vezes 4? 8. Somo esses resultados aqui e tenho o total de quadrinhos que ela vai precisar. Ela vai precisar de 308 quadrinhos. Então, eu escrevo a resposta do problema, vocês vão colocar aí quantos quadrinhos ela vai precisar.
Explique os dois registros de multiplicação. 22 vezes 14 é igual a 308. Você vai explicar como foi que a gente resolveu isso daí. Nessa quarta questão, você vai resolver esse problema aqui fazendo a mesma coisa. Observe que o quadrinho já está montado. 15 vezes 23. Você vai fazer a mesma coisa que a Pro fez. Bota a continha lá, ó, 15 vezes 23. Aí vem 20 mais 2, ou seja, aqui, ó. Você vai botar 10 mais 5, depois 20 mais 3. Aí vamos lá, vamos multiplicar. 10 vezes 20, 10 vezes 3. 5 vezes 20, 5 vezes 3. Resolver as 4 multiplicações, igual a gente resolveu aqui, e somar os resultados. A soma dos resultados é a resposta, tá certo? Você vai montar essa mesma estrutura aqui, ó, essa mesma, só que utilizando agora esses números aqui, ó, 10, 5, 20 e 3, tá certo? Aí, quando você tiver o resultado, você coloca aqui nessa linha. Mas eu quero a mesma estrutura que foi montada aqui, ó, decompondo os números, tá bom? Nessa daqui é a mesma coisa, você vai colocar lá, 17 vezes 9. 17 vezes 9 é igual a 10 mais 7 e 10 mais 9. Aí a gente vai multiplicar. 10 vezes 10, 10 vezes 9. 7 vezes 10, 7 vezes 9. Observe que aqui dentro dos quadrinhos já tem as multiplicações, tá vendo? Com as respostas, você só vai precisar montar do jeito que está montado esse daqui. Dentro do quadrinho já tem a multiplicação, tá vendo aqui, ó? 7 vezes 9, 63. Então, você vai botar lá, 7 vezes 9, deu 63. Monte essa mesma estrutura aqui, que a gente viu aqui no exemplo da coxa, essa, para responder esses dois quadrinhos, tá certo? Eu quero aqui nesse espaço aqui, ó, tá vendo que tem espaço? Essa mesma decomposição, tá bom? E na questão 5, calcule o resultado de cada multiplicação da maneira que você preferir. Se você quiser responder usando a decomposição, você faz usando essa decomposição. Se não, você pode responder da maneira que você quiser, tá certo? Então, aí, ó, matemática, páginas 152 e 153, tá bom? E por último, em ciências, a passagem do tempo ao longo do dia. Às 6 horas, o despertador toca e você levanta da cama. Lá fora, o sol está nascendo no horizonte. Você escova os dentes, troca de roupa e vai tomar o café da manhã. Já são 6h45, quando você vai para a sua escola. Afinal, as aulas começam às 7 horas em ponto. Depois de assistir algumas aulas, chega o momento do intervalo para o lanche. São 9h30 e os alunos têm meia hora para lanchar e descansar. Às 10 horas, em ponto, bate o sinal e você volta para a sala de aula junto com seus colegas. Ao meio-dia, com o sol bem alto no céu, as aulas encerram e você volta para a sua casa. Depois de almoçar, você descansa um pouco e às 14 horas começam as suas tarefas de casa. E você não quer perder a brincadeira da rua com seus amigos às 17 horas. Às 18h30, você está de volta para tomar banho e jantar. Às 21 horas, você ouve o seu pai dizer: filha, vá para a cama, que já são 9 horas da noite e amanhã você tem que acordar cedo. Você já observou como nossa vida é toda organizada em função do tempo? Precisamos do relógio para tudo. Para ir à escola, para ir a uma festa, para assistir um jogo, para ir ao cinema, para uma consulta médica. Os adultos têm hora certa para chegar no trabalho, para sair dele e para muitas outras atividades. Mas o relógio é uma invenção que não existia há alguns tempos atrás. Primeira pergunta, você vai responder essa pergunta aí, mesmo sendo balãozinha para qualquer resposta. Como você acha que as pessoas antigamente faziam para marcar o tempo de suas atividades? Quando não tinha relógio, esse relógio que a gente usa hoje, o relógio digital ou analógico, como é que as pessoas mediam o tempo para elas fazerem as coisas? Me digam aí o que vocês acham que elas faziam. Escrevam nesse espacinho aí, tá certo? Aí vocês vão responder a atividade a seguir. Quando precisa acordar cedo, você usa um despertador ou alguém te acorda? Como podemos medir a passagem do tempo ao longo do dia? Hoje, como é que a gente mede a passagem do tempo ao longo do dia? É só usando relógio? Ou a gente usa outra coisa para medir o tempo? Juliana assiste a TV durante 2h30 todos os dias. Quantos minutos por dia ela passa diante do aparelho? Você vai transformar essas horas aí em minutos. Quantos minutos tem uma hora?
transforma em minutos, tá certo? Ela passa 2 horas e meia. Quantos minutos tem 2 horas e meia? Eu quero que você coloque. Na quarta questão, você vai fazer uma história em quadrinho. Está um belo dia de sol e não há nada como brincar ao ar livre. Construa sua própria história em quadrinho, preenchendo os balões vazios e utilizando as palavras tempo, horário e sol. Para criar essa historinha aí, na historinha de vocês vai ter que aparecer o nome tempo, horário e sol. Na fala dos personagens, normalmente, como se eles estivessem falando do tempo, do horário que eles vão brincar, do sol que tá bom. Você vai criar a sua história e nela tem que aparecer essas 3 palavras, tá certo? Essa atividade, esse conteúdo é início de um capítulo. Então, você vai começar respondendo lá a abertura do capítulo, aquela página toda laranja, na página 134 e vai vir respondendo até a 137, todas as questões que aparecerem e lendo todos os textos que tem, tá certo? 134 a 137 de ciências. Relembrando, atividade de português no caderno, atividade de matemática no livro e atividade de ciências no livro. Respondam essas atividades, enviem lá no grupo que a prova vai estar olhando a atividade de cada um de vocês, tá certo? Um beijo grande e até quinta-feira. Tchau, tchau!